Boa noite, pessoal. Aqui é a Beatriz, estagiária do Laboratório de Inspeção do IFC Campus Concórdia. A live de hoje é Fraudes no Mel, você sabe identificar? Pela zootecnista, doutora em ciência animal na área de melhoramento genético, com ênfase em seleção genômica. Ela foi professora do IF Sudeste MG, no Departamento de Zootecnia. Com vocês agora, a palavra, Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beatriz. Muito obrigada pelo IFC, pelo convite. Me sinto muito honrada e com muita alegria também, né, de falar de um assunto que realmente eu sou apaixonada, né, que é sobre mel, tá? Então, gostaria muito de agradecer aí pelo convite. Bom, já que você me fez esse convite, nessa noite eu preparei, então, uma apresentação, né, para ficar melhor aí, para a gente conseguir visualizar, né, conseguir dar alguns exemplos, né, do que seriam aí as fraudes do mel, né. A gente, a gente vê realmente que é um produto valioso, que é um produto valoroso, e tudo que envolve, né, muito dinheiro também envolve ganância e também falsificação, né, para a gente conseguir aí melhorar, a gente não, né, quem frauda, né, os alimentos para conseguir ter um maior lucro, né, com essa atividade. Bom, então, para a gente entender, né, o motivo das fraudes do mel, a gente precisa entender um contexto, principalmente o contexto mundial da apicultura, né? Nós temos informações aí da FAO do ano passado, né, que desde 1994 a produção média de mel do mundo era de 103 mil toneladas. Tá? Em 2017, ela subiu para 186 mil toneladas. E para a gente ver, né? Então, a gente consegue observar que tem uma alta demanda, né, sobre o produto, porque a produção está aumentando, certo? Porém, em contrapartida, existe uma grande ameaça, que é o quê? É a morte, o desaparecimento das abelhas, né? Elas, principalmente aí pela falta de escassez de alimentos, né? Existe também um grande problema que é o desaparecimento repentino das abelhas. Então, essa informação aqui é da ONG, né? Sem abelhas, sem alimento. Então, que mostra, né, o desaparecimento aí das abelhas mortas entre dezembro de 2018 e março de 2019, né? No Rio Grande do Sul, aí tem uma estimativa de 400 milhões de abelhas mortas, né? Em Santa Catarina, 50 milhões, no Mato Grosso, 45 milhões, em São Paulo, 7 milhões. E se a gente pudesse contabilizar ainda isso, que são dados de abelhas apis, né? Se a gente conseguisse contabilizar também a questão das abelhas silvestres, né, as abelhas nativas, esse número seria muito maior. Né? Então, e por que isso nos preocupa? Porque as abelhas, elas têm a função de polinização. Elas são grandes polinizadores, né? Essa é uma das principais funções. E o principal problema do desaparecimento das abelhas é principalmente o uso massivo de agrotóxicos, né? E também em todo o planeta, não só no Brasil. Porém, o Brasil está ainda mais na contrapartida do que tudo que está se pregando no mundo inteiro, enquanto o mundo tenta barrar, né, o número de agrotóxicos, o Brasil está liberando, né? No ano passado, por exemplo, em 2019, teve aí mais ou menos uma liberação de 469 novos agrotóxicos, né? Um recorde, né, em comparação aí com outros países, né? E com outros anos também. Então, e sendo que 41% dessas substâncias são altamente ou extremamente tóxicas. Né? Ontem também saiu uma reportagem, né, que o presidente Emmanuel Macron, da França, ele entrou numa briga ferrenha com os apicultores por liberar, né, um agrotóxico que é fatal para as abelhas, em defesa aí dos produtores de beterraba, né, enfim, né, defendendo uma classe e excluindo a outra, né, mas em contrapartida, né, a gente sabe que você está defendendo, né, o uso de agroquímicos em uma cultura, porém todas as outras que são beneficiadas
com o serviço de polinização das abelhas são prejudicados, tá? Então, é importante aí a gente ter esse controle, né, esse uso de agroquímicos controlado, né, feito aí com um especialista, com uso realmente restrito. Tá? E quando a gente vai pensar aí no ranking mundial da produção de mel, né, o que a gente pensa? Quem são os principais produtores? Né? Em primeiro lugar aí está a China, né, com 543 mil toneladas, tá? Presta atenção nesse primeiro lugar aqui. Nós temos também a Turquia, em segundo lugar, e em terceiro lugar a Argentina, tá? O Brasil aí, ele se encontra em 11º lugar, tá? Esse é um ranking da FAO do ano passado, tá? Mas gravem aí a China como primeiro lugar, porque eu vou comentar para vocês o porquê, né? E olha só a discrepância do primeiro para o segundo lugar, tá? Então, o que acontece para a China ter essa produção assim magnífica, né, expansiva? Por que isso? Tá? Mas além disso, vou dar mais uma informação, que é o ranking nacional da produção de mel. O Rio Grande do Sul está aí na primeira posição, o Paraná em segundo e Minas Gerais em terceiro. Tá? O estado de Santa Catarina aí se encontra aí na quinta posição, também, né, uma posição aí de destaque, ok? Eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, ele nem aparece aqui no mapa, tá? Mas estados aí mais próximos a mim, né, que seria Minas Gerais e Espírito Santo, né, se encontram aí no ranking nacional da produção de mel. Tá? Então, assim, a gente tem uma produção significativa, digamos assim, mas poderia ser muito melhor, tá? Então, para a gente ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o Brasil era o único país, né, o único fornecedor de mel orgânico do mundo. Tá? Então, nós que tínhamos esse selo de certificação. Para quem não sabe, não sei se tem alguém aqui que não seja da área de agrárias, mas um produto com certificação orgânica é aquele que é ausente, né, livre aí de resíduos contaminantes, tá? Todo o sistema produtivo dele é livre aí, precisa ter toda uma regulamentação para ele ser certificado como orgânico. E o Brasil tinha esse selo, então o nosso mel é muito respeitado no mundo inteiro. Tá? E por que, então, o mel ele tem esse alto valor comercial? Principalmente aí pelas características biológicas, né, e pelos seus efeitos, então, biológicos. Quais seriam esses efeitos? São os efeitos antibactericida, antimicrobiano, antioxidante, cicatrizante, anti-inflamatório, analgésico, antialérgico, antisséptico, expectorante, né, e tudo isso numa colherada, né, de produto. Então, além disso, então, com todas essas características e benefícios, o que a gente pode ver? É que ele pode ser aproveitado em várias indústrias, né? Tanto na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria cosmética. Então, realmente, ele tem um alto valor comercial. Então, devido a isso, como eu falei no início, né? Então, esses valores aí, eles podem variar mais de 100 vezes, né? Quando a gente frauda um alimento, a gente tem um alimento valioso, mas se eu fizer aí, fazer uma diluição, colocar um pouco de algum produto aí que imite, né? Que eu consiga fazer um produto fake, eu consiga vender mais, ganhar mais dinheiro, né? Ser ganancioso realmente, enganar a população. Então, eu consigo ganhar 100 vezes mais fraudando um alimento. Por que não, né? Então, é uma questão ética, realmente, a se pensar, tá? Então, só que o grande risco da fraude, né, os grandes riscos da saúde, causam grandes riscos à saúde da população. Por quê? Há muitos perigos aí, você não sabe como que foi realizado, né, o meio de produção, a população está sendo enganada, não está consumindo um alimento seguro, tá? Então, o que seria considerado, então, um ato de fraude? É o quê? É quando você faz uma adulteração, que é o quê? A substituição, a diluição de algum produto, né? Ou, às vezes, você faz a mistura nessa diluição e coloca um rótulo, né? Apresentando aí uma falsa apresentação, uma rotulagem falsa, ou até copia, né? Clona
digamos assim, o selo de inspeção federal, ou inspeção estadual ou municipal de um produto e coloca no outro, isso é considerado fraude, né? E também chamado de contrafação, né? Na questão jurídica é chamada de contrafação, tá? E a grande motivação da fraude, né, dos fraudadores é o quê? Atualmente nós estamos aí num mundo globalizado, então você consegue acessar, comprar produtos do mundo inteiro, né? Então, principalmente aí da China. A China, ela tem um produto, né, uma grande quantidade, como nós vimos ali, eles estão no topo do ranking, e há um produto assim, eles praticam uma atividade comercial chamada de dumping, que é o quê? Eu entregar um produto que ele é falso, né, e a um preço muito abaixo do que é praticado no mercado. Só que o grande problema disso é que tem adulteração, tá? A grande maioria, não posso generalizar, mas a maioria, né, para ele conseguir entregar um produto assim, né, então a gente tem esse problema. Outro problema também do motivo de fraude é que a cadeia produtiva de abastecimento é muito grande, tá? O comércio também, através da internet, facilita muito essa questão da fraude. Outro problema também, né? A crise econômica e também esses produtos de escassez. Lembra que eu falei que a demanda é alta e não tem essa produção, né, para entregar ao consumidor? Então, as pessoas aí que não são éticas, que têm a ganância, têm essa ideia realmente de fraudar o produto, né? E isso é deplorável mesmo, tá? Então, o grande risco aí, né, que um mel adulterado, ele pode ter o quê? Uma alta carga microbiana, principalmente aí causado pela toxina botulínica, né, capaz de ocasionar aí intoxicação alimentar e até mesmo levar à morte, tá? Então, porque não tem o controle, né? Então, é feito como eles bem entendem. Então, para a gente começar a falar de um produto aí que foi fraudado, nós precisamos saber entender, então, como é o produto original. Tá? Então, a gente vai classificar aí o mel de acordo com a sua origem. Tá? Então, como que é a origem do mel? Bom, o mel ele é originado aí do néctar das flores. Tá? A abelha visita as flores e suga o néctar e tem aí vários processos bioquímicos até chegar à produção do mel. Uma outra origem seria aí o fluido de plantas vivas, também ela consegue sugar esses fluidos, através de excreções de insetos sugadores, tá, de plantas. É por isso, então, que o mel é considerado um produto natural. Tá? Então, essas seriam as origens do mel. Então, outra forma de classificar o mel seria o quê? Nós classificarmos ele de maneira monofloral ou polifloral. Ou seja, o mel monofloral ele é de uma espécie particularmente assim, tem uma planta dominante, por exemplo, o mel de eucalipto, o mel de laranjeira, o mel da flor do café, o mel de cipó-uva, tá? Ele tem aí um maior valor comercial devido a isso, porque a gente consegue sentir esse sabor mais forte, né, nesse tipo de mel. Tá? Então, ele também é mais peculiar, né? As pessoas procuram mais, às vezes ele tem até propriedades medicinais que são únicas, tá? Como eu vou falar daqui a pouco. E já um mel polifloral é aquele aí que as abelhas visitam várias espécies para poder produzir. Tá? Então, aí vai derivar, por exemplo, que é chamado, então, classificado de mel silvestre. O mel monofloral aí, que tem uma característica específica, é o mel de manuka. Ele tem ele é muito valoroso, né? Tem um alto valor comercial devido ao por ele ter uma ação bactericida muito grande, tá? É uma substância chamada de metilglioxal, tá? Ele tem aí mais de 400 miligramas por quilo. Aí isso no ramo da farmácia, né? Quem entende um pouco mais sabe de que isso realmente tem um alto poder bactericida. E isso falando, né, de um produto natural, sem ter uma formulação química, realmente é importante, né? É valoroso. Então, ele tem um valor comercial aproximado aí de $100 o quilo, tá? Então, é encontrado especialmente aí na Nova Zelândia, tá? É exclusivo aí da Nova Zelândia. Mas hoje, né, com a globalização, a gente consegue, quem quiser, quem tiver grana aí, pode tentar experimentar o mel de manuka, né, que vai ter todas as características, né? Claro que todo mel é bactericida, porém esse tem uma quantidade muito maior, tá?
Outro tipo, né, de classificação do mel seria o mel de melato, né, que é o quê? Quando é a excreção ou a exudação de alguns pequenos insetos, aí como as conchonilhas, os pulgões, né, que eles vão sugando a seiva das plantas. Né? E o mel de melato, ele é mais escuro, né? Ele é menos adocicado do que os de origem floral, por exemplo, o mel de laranjeira, tá? E ele também possui uma maior quantidade de minerais. Então, de acordo com a fonte floral, né, vai o quê? Modificar o seu sabor e a sua cor, né, como a gente já consegue observar aqui. Outro tipo de mel também é o mel de bracatinga, da secreção da bracatinga, que é exclusivo aí da região de Santa Catarina. E, principalmente, o continente europeu adora, os alemães realmente adoram o mel de bracatinga. Tá? Então, outro tipo de classificação do mel seria de acordo com a fonte do inseto. Né? A gente tem o mel de abelhas sem ferrão, que são as melíponas, né? E a gente tem o mel de abelhas com ferrão, que é a abelha apis. Tá? Então, a diferença aí é que o mel das melíponas, elas têm esse tipo de mel tem um teor de umidade maior. Até a forma de você conservar o mel, você deixa ali na geladeira, tá? Devido a evitar aí a questão de fermentação e a produção de micro-organismos. Já o mel de apis tem um teor de umidade mais baixo aí, né? 17, 18, até 20% de umidade. Então, nesse caso, você não precisa aí condicionar esse mel, né, na geladeira. Você pode deixar numa temperatura ambiente que ele está tudo bem, tá? Tá tudo bem deixar ele assim. Então, é diferente, então, tem com relação também ao sabor, né? Tem essas diferenças entre os tipos de mel, ou seja, de acordo com a fonte do inseto ou da espécie, tá? Então, e agora, como que a gente pode classificar o mel também, de acordo com como ele é obtido, né? Quais são os procedimentos aí para a gente obter o mel? Então, existem aí, a gente fala, né, que é o mel escorrido, ou seja, a gente desopercula ele e deixa ele escorrendo, né, com os favos desoperculados, sem as lavas, né, só o mel da melgueira. E também a gente pode ter o outro tipo de mel, que é o mel prensado, né, ou seja, é um método aí de você prensar o mel e extrair, tá? E também através de centrifugação também, a gente faz a desoperculação e a centrifugação. Tá? Outra forma também, né, é como nós podemos apresentar esse mel. Tá? A gente pode apresentar, ele pode ser apresentado na forma líquida, né, como nós estamos acostumados a ver. Tá? Tem o mel cremoso também, que ele é submetido aí a um processo físico, né, chamado do inglês chamado DICE. Tá? Então ele vai conferir o produto uma textura mais cristalina, né, mais homogênea aí, tá? A gente consegue ver, né, esses cristais, tem um pouco de diferença. Também um outro método de apresentação é o mel no favo, né? Então existe essa forma de apresentação. E também o mel granulado, né? Que passa aí por um processo de solidificação e também com a cristalização do açúcar. Tá? Aqui eu não sei, onde eu vivo, né, no Rio de Janeiro, eu nunca encontrei esse tipo de mel granulado. Talvez aí no sul, né, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, pode ser que tenha esse modo de apresentação. Tá? Se alguém que está assistindo aí já provou esse tipo de mel, comenta aí e de onde você é também para eu saber, tá? Para eu saber aonde que tem, tá bom? Para a gente conversar. Tá? Então, para a gente evitar, né, essa fraude e também manter um padrão de qualidade do produto, existe uma regulamentação do mel, tanto no Brasil como no mundo. Né? Já como eu comentei no início, que nós também, né, fazemos aí uma exportação desse produto, então nós precisamos atender à regulamentação internacional. Tá? Então, alguns órgãos regulatórios, né, que fazem aí a regulamentação do mel, o órgão internacional, né, é o Codex Alimentários, que é uma união, né, do órgão mundial, da Organização Mundial da Saúde, junto com a FAO. Tá? Se quem tiver interesse, quiser aprofundar um pouco mais, né, a gente tem aqui, ó, essa normativa do Codex, é a 12.19.811. Então, ela vai essa instrução, né, ela vai mostrar realmente
a questão da qualidade do produto, né, a questão da segurança alimentar, também a justiça no comércio internacional do mel, como eu falei, dessa questão da China, né, de fraudar, de querer fazer dumping, né, com os produtos e impedir que outros vendedores consigam, então, fazer uma venda justa, né, do seu produto que é autêntico, que é original. Tá? Já aqui no Brasil, é o Ministério da Agricultura quem regula, né, o mel, tá, através do Serviço de Inspeção Federal, tá, e pela Instrução Normativa número 11 de 2000, tá, que dá aí a identidade e a qualidade do mel. Então, para a gente testar, né, esses testes de identidade e qualidade, existem 4 tipos principais, que é o teste de identificação do pólen, ou seja, que a gente vê a quantificação e a verificação do pólen morfológico aí no produto, né, no mel. Testes físico-químicos, ou seja, teste de composição, teste de açúcares predominantes, um conteúdo aí de HMF, né, chamado de hidroximetilfurfural, atividade de diastase, tá? Análise microbiológica também, ou seja, verificar a quantidade de bactérias, mesófilas, termófilas, levedura, salmonela, né, até a ditoxina botulínica, tá? Análise de contaminantes também, a gente vê, né, o uso aí, será que, principalmente no produto orgânico, né, será que tem a presença de algum agrotóxico sintético, produto transgênico, fertilizante químico ou algum metal pesado? Então, é importante fazer esses testes de identidade e qualidade. Tá? Então, a análise microscópica do pólen. Por que é feita isso? Através dessa análise, nós conseguimos obter, principalmente aí, a origem geográfica, né, tanto do mel como da própolis, a origem botânica, né, como eu mostrei, a gente classifica o mel de acordo com a sua origem botânica. Nós conseguimos fazer uma análise palinológica para verificar a contaminação do produto, né, o teor de levedura, nessa questão se o mel fermentou, se ele foi acondicionado corretamente ou não, tá? A questão da poeira também, presença de poeiras, de sujidades, né, partículas microscópicas, tá? Então, é por isso que nós fazemos aí essa análise. Então, olha só, a gente consegue ver que há diferença, a gente consegue identificar principalmente a origem botânica. Olha só, um pólen de café, como ele é, né? Coffea arábica, um de cipó uva, né? A vassourinha do campo. Então, fazendo essa análise, é possível a gente diferenciar essa origem. Então, é por isso que a gente consegue classificar ele como monofloral ou polifloral, tá? Pelo pólen. Tá? Então, existe um outro método também que é baseado mais atual, tá? Acho que é um dos últimos aí que foram realizados, né? Que foram comprovados. É o método baseado em DNA para autentificação de alimentos, né? Principalmente porque o pólen, ele é a estrutura masculina da flor, ou seja, nele contém DNA. Tá? Então, é possível aí nós utilizarmos vários métodos aí de biologia molecular para verificar realmente a autenticidade do alimento. Tá? Então, utiliza aí principalmente de origem geográfica, né? O BAR HRM, a autenticação de espécies, uma PCR quantitativa, RFLP, para você identificar a origem, né, da planta, por contaminação, né, sequenciamento de nova geração. O barcoding também é feito principalmente para você identificar a variedade ou a cultivar daquele produto. Né? Detecção de adulteração, por exemplo, né, utiliza um outro método chamado de ddPCR. Então, mas é assim, é uma grande briga, né, entre quem frauda o produto e os cientistas aí que desenvolvem novos métodos para pegar os fraudadores. Tá? É uma eterna briga mesmo, porque os chineses, eles conseguem, assim, sair um novo método, daqui a 3 meses eles conseguem desenvolver uma nova forma para conseguir driblar esse meio de identificação. É bem complicado, tá? Agora vamos falar um pouquinho aí da composição química, né? Eu falei dos benefícios, principalmente biológicos, mas o que é composto o mel?
Então, o mel, ele consiste aproximadamente aí de 200 substâncias, né? Entre principalmente aí de açúcares, aminoácidos, proteínas, vitaminas, ácidos orgânicos, flavonoides, né? Ácidos fenólicos, compostos voláteis, vitaminas, minerais, né? Pigmentos, enzimas, pólen, né? Como a gente comentou, né? E outros fitoquímicos. Tá? Então, a presença realmente de pólen é importante ter no mel. Tá? Então, muitos fraudadores até removem a quantidade de pólen para não serem detectados, tá? Mas aí, com relação a alguns parâmetros físico-químicos, né? Então, com relação à umidade, ela deve ter, isso a gente fala de mel de apis, tá, gente? Tem que ter uma umidade aí de máxima de 20%, sacarose no máximo de 6%, dextrinas no máximo 5%, uma acidez aí de no máximo 5 mQ por quilo, e um pH, né, ácido entre aí 3 e 4, tá? Então, esses são, assim, alguns parâmetros que nós observamos. Porém, né, essas características de cada mel, ele vai variar muito, né? De acordo com o quê? Com a região geográfica, quais são as flores que estão nessa região, né? Quais são as espécies de abelhas que produziram? Foram o quê? Abelhas nativas, abelhas apis, a gente sabe que dentro da apis existem várias raças, então isso também varia, vai influenciar na característica do produto, né? Como são as condições climáticas? Ela está num clima tropical, num temperado? Como que foi o processamento desse produto? Né? Então, o manuseio, o armazenamento, isso também influencia na qualidade do produto. Tá? Outras características aí que vão revelar a qualidade do mel, né, com relação ao seu aspecto, como a gente comentou, né, denso, líquido, a cor, né, a cor do mel é importante. Muitas pessoas acham que pelo mel ser um pouco mais escuro ou muito claro, o mel é falso, e é mentira, tá? Então, a cor do mel, ela passa aí desde o branco d'água, passando pelo âmbar até o vermelho escuro, tá? Então, ela tem também um odor próprio, um sabor próprio e doce também. Tá? Então, essas características são importantes para a gente verificar, porque muitas vezes as pessoas duvidam pelo desconhecimento, né? Acham que o mel está fraudado ou adulterado. Então, olha só, para a gente verificar, né? Essa foto aqui mostra realmente, né, as diferentes cores aí que o mel apresenta. Tá? Então, tem até dentro da indústria cosmética empresas aí que basearam, né, de fazer uma cor, uma paleta de cores aí de sombra para as meninas que gostam aí de maquiagem, né, baseado aí na coloração do mel. Olha que legal, né? Uma forma de você conscientizar, né, da importância do produto, né, e expandir isso aí, não só ficar dentro das ciências agrárias, tá? Então, a dependência na cor, no sabor, né, ela vai, também a viscosidade do produto vai variar, né, de acordo com a localização, com esses fatores que eu comentei, né, então as cores aí vai desde muito escuro, aí como o mel de Bracatinga, que eu comentei no início, né, até esse branco d'água aqui, tá? Então eu penso, gente, você está me vendendo água com açúcar, que é esse muito branco? Não. Depende realmente da característica onde você quer encontrar o produto. Mas a principal aí, uma grande característica do mel seria a sua viscosidade, tá? É um dos pontos que nós precisamos olhar quando nós queremos ver realmente se o mel é puro, tá? Porque ele tem uma viscosidade maior do que da água, ele não é tão líquido assim, tá? A água, né, ela tem uma fluidez muito maior, tá? Então, enquanto o mel, ele é muito mais denso do que a água, tá? A temperatura também vai influenciar na viscosidade, né? A gente sabe que quanto ele fica menos viscoso quando a gente aquece, né, o produto. Então a gente vê, né, quando está mais frio, a gente também tem uma tendência, o mel a gente consegue verificar que ele cristaliza mais fácil, né? Quando esfria, a gente consegue observar, né, um mel mais cristalizado, tá? Então, aí, só que então, como a gente fala, né, tem até a questão de descristalizar. Você não pode aumentar muito a temperatura, porque senão você vai prejudicar, né, principalmente essas características de enzimas, né, de vitaminas, elas vão ser aí deterioradas acima de 45 graus. Então, quem aí está com mel cristalizado, só deixa ele em banho-maria, tá? Não deixa ferver, deixa em banho-maria, e aos poucos realmente ele vai voltando ao seu estado líquido.
E também a diferença, como eu comentei, né, a diferença entre espécies, ou seja, de mel de apis e mel de melípona. Tá? Então, isso também vai influenciar um pouco aí na viscosidade do produto, né, principalmente aí no teor de umidade. Tá? Tem o mel de apis tem menos água do que o da melípona. Aí, com relação a algumas características fisicoquímicas, né? Ou seja, a questão da maturidade do mel, né? A quantidade aí de açúcares redutores, de sacarose aparente, tá? Com relação à pureza também, né? Quando a gente sabe que o mel é puro, ele tem bastante grãos de pólen, minerais também, né? A gente consegue identificar isso com facilidade, tá? Então, isso é um sinal de pureza, né? Um sinal de um mel puro mesmo, de qualidade, tá? Com relação à deterioração, né? Como que a gente vê se o mel é de qualidade ou não? A gente faz aí avaliações de processos fermentativos, tá? A gente vê a acidez, né? Principalmente o pH, a atividade diastásica, a quantidade de HMF. Outra coisa também que o acondicionamento pode prejudicar a qualidade do produto. Tá? Então, como eu falei, se você deixa ele, né, um mel de apis dentro da geladeira, ele vai aumentar a umidade e pode começar a fermentar. Ou também, se você aquecer esse mel muito, vai prejudicar também a qualidade dele. Tá? A questão da luz, né? Como ele foi acondicionado aí para a venda, tá? Tudo isso influencia. Bom, mas quais são então os produtos que realizam, já que a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, de como que é o mel puro, o mel adulterado, como é que é? O que eles fazem? Quais são os produtos que eles colocam? Principalmente adicionado xarope de milho, tá? Xarope de arroz e xarope de glucose. Tá? Então, por quê? Esses produtos, eles têm uma alta concentração de açúcar, mas tem um baixo valor nutricional, nem se compara com o mel, como comentei ali, né? Ele é um super alimento. Tá? Só que aí, quando é misturado, isso não está favorecendo o consumidor. O consumidor está querendo um produto realmente de qualidade, não um produto adulterado ou misturado com, diluído aí com outros alimentos que não são mel. Tá? Então, e como que a gente sabe aí que o mel é de qualidade, que o mel é verdadeiro? Bom, existem técnicas, né, que são precisas, técnicas laboratoriais, que vão ser utilizadas para a gente detectar essas fraudes no mel, tá? Então, existem alguns testes qualitativos. O que isso significa? Eles só vão dizer se houve ou não adulteração do produto, tá? Um deles aqui é utilizado o refratômetro, né, chamado aí de índice de refração. Ele vai te dizer aí a quantidade de umidade, a quantidade de sólidos, a concentração de açúcar, né? Então, caso o mel foi fraudado, né, com esses ingredientes que eu falei, há essa diferença aí nessa concentração de açúcar. Né? Com relação à densidade também, a gente viu que o mel ele tem a sua viscosidade própria. Caso seja adicionado esses produtos, essa viscosidade vai modificar. Então, aí com o refratômetro, você consegue identificar aí se houve ou não adulteração. Um outro teste é a reação de Lugol, ou seja, se houve ou não adição de amido ao mel. Lembra que eu falei que existe aí, né, o produto para adulteração? Então, ele consegue detectar. Tá? Então, o que acontece? Né? O Lugol, que é uma substância química, ele vai modificar a cor do mel aí para azul intensa. Tá? Nessa foto aqui, nós já podemos identificar que esse mel foi adulterado. Tá? Então, é um método aí para dizer se foi ou não. Tá? Outro método aqui é a reação de Lund, também que identifica aí alguns derivados proteicos, né, no final do tubo de ensaio. Tá? Então, aí, se houve um depósito aí de 0,6 a 3 ml, significa aí que o mel é puro. Tá? Agora, se não houve depósito, significa o quê? Que o mel foi adulterado ou ele é de baixa qualidade. Tá? Então, é um teste realizado. Outro teste qualitativo é a reação de Fie. Ela vai indicar aí a presença do HMF, tá? Ou seja, a gente sabe que tem, né, HMF no xarope, né, nesses xaropes que são feitos de açúcar, tá? Então tem essa presença de HMF. Também, se a gente tem algum problema aí de aquecimento, de acondicionamento, né, ou armazenamento ou adulteração por açúcar, esse tipo de reação, a reação de Fie,
vai mostrar para a gente. Outra forma também mas aí é mais para a gente determinar a qualidade do produto, né? A determinação das cinzas, tá? Então, existe aí uma presença mais alta de cinzas quando houve, durante o processo, né, o processamento do produto, uma falta de higiene, não fez a decantação do produto, né? Existe todo um método aí, falha na filtração, na prensagem dos favos, então para a gente saber realmente que um produto é de qualidade, ele tem que ter aí no máximo 0,6, tá? E também com relação ao pH, né? O pH do mel, o mel é um produto ácido, é de 3 a 4 se ele for puro. Mas se ele for adulterado, né, já tem uma mudança aí nesse pH, tá? Então, ou também erros aí no modo de conservação do produto também vai modificar o pH, né, a acidez desse produto, tá? Já os testes quantitativos, eles são muito mais precisos do que os qualitativos, tá? E o qualitativo só vai dizer, bom, teve fraude ou não. Já o quantitativo, ele vai te falar o quanto, né, quanto da substância adulterante que foi adicionada no mel. Por exemplo, a análise de isótopos de carbono no mel é muito assim, é um dos testes aí, né, mais novos também que têm sido feitos, né? Quando o mel ele é autêntico, ele é genuíno, ou seja, que eles são provenientes aí de plantas, né, que são C3, né, ou seja, aquelas plantas, a laranjeira, né, o cipó uva, né, agora, méis adulterados aí que são provenientes da cana, do xarope de milho, eles são de planta C4. Então, a análise de isótopos de carbono, ele consegue diferenciar se esse mel foi originário de uma planta C3 ou de uma planta C4. Tá? Então, assim, é muito mais preciso, né? Eu consigo ter a origem do produto, né? E se ele foi adulterado ou não. Outro método também, assim, esse é uma das técnicas mais eficientes aí para detectar adulteração. Por quê? Sabendo desse método, né, de análise de isótopos, já então tentaram aí burlar, né, essa questão. Vamos então não vamos mais colocar xarope de milho nem açúcar de cana. Vamos colocar aí açúcar de beterraba, xarope de arroz ou xarope de trigo, por quê? Eles são de planta C3, né? A gente vai usar aí, vai passar, não vai considerar adulteração e vai passar, tá? Só que com esse teste de cromatografia líquida e IRMS, ele já consegue identificar esses tipos de açúcar, né? E aí, então, é a técnica mais eficiente para detectar, que a gente conhece atualmente, né? Para detectar a adulteração do mel, tá? Um outro tipo de teste também que é quantitativo, eficiente, é a espectrometria de massa, né? É o ICP-MS, que ele vai determinar principalmente aí a origem do mel, tá? Porque quem é o fraudador profissional, né, tenta aí maquiar a origem desse mel. Por quê? Os chineses já estão manchados no mercado, então eles não querem, né, identificar aí qual seria a origem desse mel. Eles compram méis de outros países e tentam misturar. Então, esse tipo de equipamento, ele consegue aí determinar, né, essa origem e também analisa a qualidade e a quantidade aí de muitos minerais, tá? Então, é importante a gente ver. Então, qual que seria aí para a gente, quando a gente se depara com o mel, principalmente no laboratório, né? Quais seriam os parâmetros de qualidade para identificar, então, o mel genuíno? A gente tem que ter a quantidade de cinzas, no máximo, de 0,6%, né? Uma reação de Phi negativa, reação de Lund aí, a gente tem no máximo 0,6 a 3 ml, porque isso considera que o mel é puro, né? Ter uma concentração de açúcares redutores, né, de 70% ou mais, né? E de HMF aí no máximo de 60 miligramas por quilo, tá? Então, aqui eu mostro uma tabela, né, dos órgãos que regulamentam o mel, tanto no Brasil como no mundo, né? Então, a gente pode ver, então tem várias características aqui que a gente pode avaliar. Vamos lá, então vamos começar pelo Codex Alimentários, né, que regula aí o mundo todo. Tá? Então, olha só,
com relação à quantidade de açúcares redutores, com relação ao mel puro, tem que ter mais de 60%, e o melato acima de 45%. Já no Brasil, né, é mais exigente que o Codex Alimentários na Europa e no Japão, tá? A gente tem o mel puro aí, tem que ter acima de 65% de açúcares redutores, e para o mel de melato tem que ser de mais de 60%. Tá? Na Europa aí também vai de 60% e o melato 45%. Tá? Eu vou falar diretamente aqui do Brasil, porque a nossa legislação é mais exigente do que no resto do mundo todo. Ou seja, nosso produto é de qualidade. Nós produzimos, né, um produto de qualidade, a nossa biodiversidade é muito grande e prezamos pela qualidade e a originalidade do produto. Com relação à umidade, né, igual para todos, máximo aí de 20%, sólidos insolúveis em água, no máximo aí de 1%, tá? Acidez, no máximo 50%, a quantidade de HMF acima de 60 miligramas por quilo. Tá? Na Europa aí, eles abriram uma exceção para nós, tá? E que eles deixam entrar no máximo aí 80 gramas por quilo, miligramas, perdão, por quilo, tá? E no Japão, no máximo aí 50 miligramas. Tá? Com relação à questão dos contaminantes orgânicos e inorgânicos, a gente tem aí um limite, né, do regulamento técnico aí do Mercosul, tá? No Codex Alimentários, ele coloca em níveis máximos, principalmente para metais pesados, tá? Na Europa não tem nenhuma declaração com relação a contaminantes, e no Japão, eles desejam aí que tenha ausência de dextrinas, tá? Ausência de antibiótico, e também aí autocontrole, né, sobre o uso de contaminantes. Tá? Então, aqui, né, eu estou falando, eu dei algumas dicas aí com relação a um método assim bem específico, um método quantitativo, mas também a gente pode, né, fazer nosso experimento em casa para realmente assim ter uma ideia, será que esse mel foi adulterado ou não? Então, o que a gente pode ver? Lembra que eu falei que a viscosidade é uma das principais características do mel? Então, se a gente colocar, como mostra aqui na figura, né, um pouco de mel aqui no dedo, né, e deixar ele aqui, o mel puro, ele não vai escorrer com facilidade, tá? Ele não desliza facilmente por ele ser bem espesso, tá? Então, se ele for bem espesso, significa que ele é um mel puro. Já se ele for muito líquido, significa o quê? Que teve uma mistura de açúcar, né, para principalmente aí a adição de água para preservar o seu sabor, tá? Então significa aí que ele foi adulterado. Tá? Outro método também seria, esse é mais fácil até, a gente coloca, né, um pouco de água e um mel, né, dentro, aí dilui, tá? Se o mel for puro, a gente vai ter depósito de mel no fundo do copo, tá? Com água. Já se ele for adulterado, ele vai se dissolver rapidamente, tá? Porque o produto não é tão natural, tá? Então, é um método fácil aí, simples, né, de fazer, e você também não vai desperdiçar o produto, tá? Então, outro método também seria o método do pão. Né? Lembra que eu falei que o mel, principalmente de apis, né, ele tem baixa umidade. Então, se a gente pega aí um pão amanhecido, né, e a gente coloca um mel em cima e o pão não esfarela, né, significa o quê? Que é um alimento puro, que o mel é puro. Já se ele for adulterado, devido à sua alta umidade, o pão vai ficar bem mole, vai se esfarelar rapidamente. Tá? Se ele for puro, o pão vai ficar intacto, ali como você tivesse, né, jogado realmente o produto em cima. Esse teste é legal também. É de você pegar, né, um fósforo, um palito de fósforo, né, mergulhar a cabeça dele no mel. Então, o que acontece? Se o mel for puro, ele vai ser inflamável, ele vai se inflamar. Já se o mel for adulterado, ele não vai pegar fogo. Por quê? Tem uma maior presença de água. Então, a água apaga o fogo, né? Então, não vai ter aí. Então, isso significa que houve a adulteração do produto. Tá? Então, esse é fácil também de fazer. Né? Outra forma também é da gente colocar aí um pouco de vinagre, né? Colocar o mel ali no copo e um pouco de vinagre. Tá? Se ele fermentar, né? Se ele começar a fazer bolhas, misturar,
gerar essa espuma, né, significa que ele foi diluído, ou seja, ele foi adulterado, tá? Então, assim, lógico, né, gente, que isso é um método, assim, não é preciso como os métodos químicos que são feitos no laboratório, né? Então, mas assim, dá para a gente supor, né, se houve ou não a adulteração, tá? Um outro método também, assim, para nós identificarmos principalmente aí a qualidade do produto é a análise microbiológica, né? Então, isso vai indicar o quê? A quantidade, né, a qualidade sanitária do produto, principalmente na questão do processamento do produto, tá? Então, isso vai ser o quê? O mel, então, ele vai ser, né, vai indicar essa análise microbiológica se houve alguma contaminação secundária, né, principalmente aí na parte de extração e de beneficiamento. Tá? A presença aí de bolores e de leveduras, tá? Tem no máximo, o ideal aí é que tenha no máximo 100 unidades formadoras de colônia por grama, tá? Isso tá principalmente a presença, né, de bolores, está relacionada aí à quantidade de umidade do produto, tá? Se ele foi acondicionado perfeitamente, né, nas condições aí que são recomendadas. A ausência aí de coliformes, né, principalmente Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, tá? Então, olha só, a gente tem aí, se houver aí um crescimento, né, de bactérias acima aí de 35 graus, significa o quê? Que houve erros de higiene, principalmente aí na hora de manipular o produto. E se houver crescimento de coliformes acima de 45 graus, né, a gente tem que dar uma olhada aí nessa questão das condições higiênico-sanitárias, tá? Então, é importante a gente saber, porque a gente se contaminar com bactéria no produto dá um problemão, né? Então, o ideal também é que a gente tenha a ausência, né, de salmonela e de eu nunca sei falar, Shigella, né? Então, é ideal que esteja ausente, tá? Então, também aqui a legislação brasileira não exige a questão da presença ou não de Clostridium, mas é importante, né, a gente verificar aí, porque ninguém quer ser contaminado aí pela toxina botulínica, tá? Até por isso que não é recomendado que crianças aí menores de 1 ano consumam mel, tá? Devido a esse risco. Tá? Então, fica mais a recomendação para evitar, né, essa contaminação por Clostridium. Tá? Um outro método aí para a gente de segurança do alimento, né, são as análises de contaminantes. Né? Existe no Brasil, o Ministério da Agricultura tem um programa nacional de controle de resíduos e contaminantes, né, principalmente aí controle de sobredosagem no uso de antibióticos, né, o uso de pesticidas, né, inseticida, fungicida, a presença de metais pesados no produto, tá? A questão de materiais radioativos, principalmente aí devido à poluição ambiental, né? A abelha é diferente de um outro animal, de uma pecuária de grande porte, por exemplo, né? Uma ovelha, um cabrito, uma vaca, que você consegue colocar uma cordinha ali e deixar ela parada. A abelha não, a abelha tem que voar. Né? Então, como que você... E ela também indica, né, através do seu produto, o nível de poluição ambiental. Então, essas análises de contaminantes são super importantes. Tá? E não é só na cadeia produtiva do mel, né, de produtos apícolas, mas tem na cadeia de ovos, do leite, de suínos, né, de aves, de bovinos, tá? Então, é importante nós fazemos esse tipo de análise, tá? Então, os testes laboratoriais para análise de contaminantes principalmente aí, a gente usa, né, espectrometria de massa ou espectrometria gasosa para utilizar, né, para detectar o uso de acaricidas, de pesticidas, organofosforados, né, uso de antibióticos aí como tetraciclina, espectromicina. Porque se nós estamos fornecendo um produto orgânico, nós precisamos que esse produto esteja ausente desse tipo de contaminante, tá? A espectrofotometria de absorção atômica, por exemplo, detecta o quê? Metais pesados, né, que são, assim, muito danosos, né, para o organismo, tá? Como arsênio, cádmio, chumbo, perdão.
Então, e esses tipos de metais, eles são bioindicadores de contaminação ambiental. Tá? Então, é feito também esse tipo de análise. Então, é importante nós verificarmos, né, temos uma perspectiva aí da qualidade do produto, né? Nós não comprarmos produtos que são fraudados, né? Ou seja, o apicultor ele tem que perceber, né, que ele precisa tomar, né, se capacitar realmente para entregar um produto de qualidade, porque quando a gente pensa em qualidade, uma coisa muito boa salta os olhos, as pessoas se surpreendem, as pessoas se interessam pelo produto, porque ele é de qualidade. A gente vê, vamos comparar um celular, né, ou um computador. Quando não tem aquele computador que é o top, que todo mundo quer, isso também deveria ser essa perspectiva de produto, né? Quando nós vendemos ou produzimos ou auxiliamos o produtor a entregar um produto de qualidade, né? Nós precisamos entregar o melhor produto porque as pessoas irão se interessar por ele, porque ele é realmente genuíno e de qualidade. A indústria, ela também tem que ter esse mesmo pensamento. Por quê? Não adianta, ok, aumentou a demanda, mas eu preciso ter ética, né, nessas relações comerciais e não enganar o consumidor e também o produtor, que já teve aí um grande trabalho, né, para conseguir entregar esse produto, né, principalmente a indústria, né, na questão da conservação, na manipulação desse alimento, né, e não queimar aí não queimar o produtor, né, que teve esse grande trabalho aí para entregar esse produto. E o consumidor, qual seria o papel do consumidor? É exigir produtos de qualidade, denunciar os alimentos, né, que são fraudados. Se você desconfiar, né, realmente denunciar e excluir essas marcas que fraudam o mel, tá? Então é importante a gente verificar isso, tá? E a gente cobrar isso. Tá? Então, um outro tipo de medida também que a gente pode ter, né, de controle e também de mitigação desses riscos de fraude no mel, seria então o quê? Comprar produtos, né, de procedência que são garantidas, né? Ou seja, que tem um selo de inspeção federal, estadual, municipal, que tenha passado por algum tipo de inspeção, né? Tem o selo também de análise de pontos críticos e controle, por exemplo, um selo de certificação animal, um selo de produto orgânico. Ou seja, existem certificadoras, existem pessoas que trabalham aí para dar ao consumidor segurança, né, e certificar realmente que aquele produto é original. Tá? Um outro método aí que a gente poderia ir para minimizar essa questão das fraudes, né, é a gente criar uma base de dados, principalmente aí uma base de dados com a composição de MEs que são autênticos, tá? Ou seja, com critérios de pureza, ok? Também validar esses métodos analíticos que estão sendo criados, né? Ou seja, ainda não existe um método que é capaz aí de determinar todas as adulterações, né, do mel simultaneamente. Então, vai ficando cada vez mais caro. Então, é importante também validar esses métodos que estão aí surgindo, tá? E também uma forma aí da gente mitigar, né, a fraude dos alimentos, né, a gente fazer aí uma análise de vulnerabilidade, ou seja, verificar, né, todos os tipos de fraude que são feitas, ou seja, se houve uma substituição, um aprimoramento que não foi aprovado, uma rotulagem enganosa, né, essa questão da contrafação, roubo, enfim, tá? Todos os materiais também que entram, todas as matérias-primas que entram, qual é o material de embalagem, ok? Os materiais que saem também, é importante a gente saber. Tá? Outra coisa, é importante que o fraude é crime, tá? Ela dá aí passível de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa, tá? Então, a gente pode ver também, então, que fraudar um alimento é um comércio ilegal, tá? Então, é deplorável, realmente. Tá? Então, isso, quem for denunciado e comprovado que fraudou, né, pode aí ir para a cadeia e tomar essa detenção, tá? Essa pena. Tá? Bom, eu fico aqui à disposição, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem também, né, gostaram do que eu falei para vocês,
Eu peço aí, então, que vocês já deixem o like nesse vídeo, né? Fico aberta às perguntas. Peço também que vocês aí me sigam, tanto no Instagram, eu tenho também um canal no YouTube, tá? E no Facebook. Bom, aonde vocês preferirem, nesses 3 canais eu estou, tá? Eu agradeço muito, né, pelo convite, tá? Peço vocês aí, sigam aí, vão ali, dão 5 minutos aí, vão lá no Instagram do blog da Zootecnia e comecem a seguir, tá bom? E espero aí que vocês tenham gostado, né, do que eu tenha falado para vocês. E quem quiser entrar em contato, tá? Ou quiser algum curso, eu tenho uma empresa, aqui eu presto consultoria, dou vários cursos aí, tanto na área de apicultura, na área de bovinocultura, tá? Quem tiver interesse, me procura, tá? Eu também presto serviços aí para o Senar Rio de Janeiro, tá? Mas não só para o Senar, mas para quem tiver interessado, pode entrar em contato comigo. Tá? Além aí das redes sociais, pode ficar à vontade, eu deixo também aqui o meu e-mail, ok? Muito obrigada e fico aberta aí às perguntas. Eu acho que o seu microfone está desligado, Beatriz. Obrigada. Pergunta é da Ana. Ela perguntou: você pode dar alguns exemplos de contaminantes para não ser considerado orgânico? Então, contaminantes é principalmente aí com o uso de antibióticos, com o uso de pesticidas, né? A gente sabe que dentro da apicultura também existem doenças. Então, algumas, né, a gente precisa usar algum tipo de pesticida, assim, de antibiótico, o pesticida que a gente fala, né, porque as abelhas podem visitar plantas que estão aí, usou algum tipo de agroquímico. E aí ela ingeriu o néctar dessa planta. Então, com análise, é possível detectar, né, que ela se alimentou, né, que o mel é proveniente, tem a origem botânica de uma planta que teve algum agroquímico. Tá? Então, quando o produto é orgânico, ele é livre de qualquer tipo de agroquímico ou de pesticida, né, de algum antibiótico que foi utilizado. Tá? Então, é por isso, por exemplo, presença de metais pesados, né? Um ambiente aí que está muito contaminado, né? A gente sabe que existem metais pesados, né, em todos os lugares, né? Nos alimentos existe. E isso é muito prejudicial à nossa saúde. Então, esse tipo de técnica, né, que eu falei, ele detecta essa presença de metais pesados, né? Tipo chumbo, cádmio. Então, esses seriam aí alguns exemplos, né, de contaminantes. Então, mas lógico que a gente, como eu falei, né, a nossa biodiversidade é muito grande. Mas a maioria dos MEIs aí, eles são orgânicos, mas para a gente ter certeza, né, para a gente confiar, aquele produto realmente que tem uma inspeção, que tem um selo orgânico, né, mais assim confiável, né? E a gente sabe que são poucas empresas que têm capital, né, para conseguir certificar isso, né? Mas assim, e a maioria dos MEIs também que assim, é de maneira informal, né, que você vê. Então isso não te dá tanta segurança alimentar, né? A segurança no alimento, isso não, você está arriscando, né? Você conhece a pessoa, talvez ali é o seu amigo, você tem, ou se você tem mais ou menos uma noção, sabe que ele é uma pessoa higiênica, enfim. Mas para você ter certeza, né, segurança do produto é com a certificação. Tá? Vamos para a próxima pergunta. É da Lília. Mel, quando é cristalizado, é garantia de pureza? Sim, com certeza. A cristalização do mel, né, principalmente aí pela presença desses açúcares redutores, né, a frutose, principalmente, né, a frutose, glicose, a presença de pólen, né? Então, quando o pólen se mistura aí com esses açúcares, ele vai cristalizando, tá? E também, né, e junto com a temperatura, né, que vai ficando um pouco mais fria, então permite aí que esse produto fique cristalizado né, e seja realmente considerado puro. Mas não quer dizer que um mel que não cristalize, ele não seja puro, mas a cristalização
realmente é uma garantia de pureza. Obrigada, Lília, por estar aqui. Vamos para a próxima pergunta do Paulo. Como se reconhece a origem floral do mel? Ótima pergunta, Paulo. Então, lembra que eu falei no início da palestra que existe uma análise do pólen, né? Então, por que o pólen, a cristalização, ela é um sinal de pureza? Porque ela contém pólen. E o pólen, ele vai me dizer se um mel, por exemplo, for monofloral, né? Ou seja, um mel de laranjeira. Ele tem, quando eu faço uma análise microscópica dele, a gente consegue ver a célula, né? A célula do pólen, ela é característica daquela planta, tá? Então, eu consigo ver, eu acho que posso até mostrar, né? Acho que eu não sei se eu passei muito rápido, mas eu posso mostrar para vocês. A gente consegue ver perfeitamente, né? Essa questão, a diferença entre espécies, né? Por exemplo, um pólen que é de laranjeira, um pólen de café, um pólen de cipó-uva, tá? Porque por isso até que um mel, quando a gente fala, olha, esse mel aqui é de aroeira, porque eles fizeram, né, a pessoa que fez o rótulo, a empresa que está vendendo, ela fez essa análise e conseguiu verificar que a maioria, né, a predominância de pólens dessa espécie botânica. Aqui, mais uma. O mel tem propriedades medicinais da planta que lhe deu origem? Sim, com certeza. Um exemplo, né, que eu falei foi o mel de Manuka, aquele lá que vale $100 o quilo, né? Então, a propriedade, a flor específica, a origem botânica, com certeza, né, as propriedades medicinais daquela planta vão ser levadas junto com o mel, né? Vão ser carreadas aí com o mel. Então, é por isso que alguns méis são mais caros do que outros, né? Então, é importantíssimo, sim. Mais uma. Quais os impactos gerados pela adulteração do mel? Então, os impactos que eu falei, né, são principalmente aí essa questão a questão higiênica, né, porque o mel, ele passa, né, por todo um processamento, né, tem essa questão da falta de higiene. Então, se uma empresa, ela quer, né, ou até um produtor pequeno, ele quer, não tem muita gente querendo mel e ele quer adulterar, né, muitas vezes a pessoa ali não tem condições higiênicas, então crescimento aí de bolores, leveduras, né, essa questão de você não estar consumindo um produto, você está comprando mel pela propriedade medicinal dele. E aí você espera um resultado daquilo, mas não é aquilo que é entregue a você, né? Então, isso com certeza é um impacto aí, você não vai receber o que aquele produto está te entregando, né? Também outra questão principal aí, né, é a questão do botulismo, né? Então, o crescimento aí de micro-organismos, tá? Então, vai crescer a questão do acondicionamento também. Então, assim, é um efeito realmente dominó, né, dessa questão dessa fraude. E fora, né, que o consumidor está sendo enganado, né, gente? Eu acho que esse é o principal impacto, né? É a questão da falta de ética e da ganância aí de enganar o consumidor, né? Quem gosta de você vai lá, compra um computador novo, chega para você um mouse. Poxa vida, você pagou aí R$ 2.000 num computador e o mouse vale R$ 10? Não, pelo amor de Deus, né? Sim. Bom, ninguém mais tem nenhuma pergunta, então Uhum. Ah, legal. a gente tem que te agradecer, Júlia, em Ah, nome do Oratório, em nome de todo mundo aqui. A gente quer te agradecer, a palestra foi incrível, acho que todo mundo teve a oportunidade de aprender muito. uhum. Ah, que Muito bom, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra mesmo estar aqui. E muita alegria realmente de passar isso, né? De passar essas informações aí, né? E realmente a gente buscar, né, produtos aí com inspeção, né, produtos certificados. E também apicultores, né, que não têm, falam, nossa, mas eu não consigo, eu sou muito pequeno, não tenho recursos, né? Tenta aí se associar, tenta fazer, juntar com mais pessoas que também querem crescer, que também querem se certificar,
E eu acho que o principal aí é não enganar os outros. Ninguém gosta de ser enganado, né? Todo mundo. E assim, e pensa você consumir um produto que está todo contaminado, né? Você pega a versão aquele produto. Eu sempre lembro que qualidade, você lembra de uma coisa que você gosta muito, às vezes pela qualidade, uma coisa péssima, aquilo também fica gravado. Então você pode pegar a versão, aquele produto, porque você teve uma péssima experiência, né? Então, sempre pensar e prezar, né, pela qualidade, pela eficiência. E se você não consegue entregar isso no momento, peça ajuda, né? Faça colaborações, faça parcerias. E com certeza você não está sozinho e sempre tem alguém disposto a ajudar. Perfeito. Tá bom? Bom, então, muito obrigada por todo mundo que assistiu aqui. Quem perguntou dos certificados, é só mandar o e-mail pro e-mail que eu passei aqui para vocês. A gente envia em até uma semana. Então, Show. obrigada, Ju. Obrigada, viu, Beatriz? Um abraço para vocês e boa noite.